Olá, minhas amigas, meus amigos, mais uma vez aqui com vocês, professor Paulo Basso. Antes de mais nada, peço gentilmente que vocês se inscrevam no meu canal, que curtam e compartilhem os vídeos e principalmente façam comentários, para que possamos fazer um debate franco, de alto nível, que é o que o Brasil precisa ultimamente, romper essa cadeia de ódios e obscenidades mentais e focar em conversas produtivas, mesmo que dentro da discordância, mas sempre com respeito, sempre baseado em verificações científicas, na racionalidade, no bom senso, sempre que possível. O que me traz aqui hoje, infelizmente, não é das melhores notícias. O ministro da Economia, o mega, super, ultra power ministro da Economia, o eterno posto Ipiranga do presidente da República, resolveu encaminhar propostas do fim de incentivos fiscais para diversos setores da economia. E o que nos deixa chocado é que são setores sumamente estratégicos, muito desses que estão aí na mira, desse governo que infelizmente se mostra contrário à soberania nacional, ao desenvolvimento autônomo, ao progresso social, econômico, científico, cultural e tecnológico da nossa sociedade. Na verdade, é um governo subserviente aos interesses estrangeiros, notadamente ao do imperialismo estadunidense, e que fica ao sabor de interesses outros que não ao do povo brasileiro, ou da nação brasileira, em que pese um discurso em contrário. O discurso, ao nível do discurso, é um governo patriótico, nacionalista, mas se você for observar as ações concretas, nós veremos com muita tristeza que é um governo de desmonte nacional, de entrega dos patrimônios construídos pelo povo brasileiro ao longo de décadas, notadamente a nossa querida Petrobras, que hoje vem sendo desmantelada pedaço por pedaço, sendo retalhada, entregue não haveria justificativa nenhuma para se entregar uma empresa de cunho tão estratégico, as áreas de refinamento, que é parte importante da cadeia de exploração, beneficiamento e venda do combustível fóssil, no caso o petróleo, e uma empresa que vinha investindo maciçamente na construção de outras matrizes energéticas e que poderia aí ser um caminho de solução para esse modelo petrolífero, de matriz de carbono, poderia estar aí buscando soluções para que o Brasil saísse na frente, como saiu na década de 70, 80, ao propor o biocombustível, o biodiesel, que ficou abandonado durante muitas décadas e que depois, recentemente, no início dos anos 2000, até o início agora da década de 2010, etc., houve alguma retomada nesse sentido, algum tipo de investimento, e que agora está prestes também a ser dilapidado, destruído, perdeu o fomento. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou listar aqui para vocês, dentro da proposta da equipe de governo, da equipe econômica do governo federal, os setores que correm o risco seríssimo de perder os seus incentivos fiscais. As pessoas, às vezes, quando ouvem esse tipo de conversa, essa defesa do Estado mínimo, essa defesa da privatização de tudo, se esquece que todos os países, inclusive o próprio Estados Unidos, que é o modelo que parece
habitar os sonhos noturnos da equipe presidencial, esses países se utilizaram largamente e ainda se utilizam largamente dos investimentos do Estado, o aporte de recursos do Estado em defesa, em ciência, inovação, tecnologia, uma série de setores, né? O Estado atua com muita força nos países centrais para garantir que as suas empresas privadas, sim, e as suas estatais consigam nichos de mercado pelo mundo afora. E o Brasil, tristemente, abre mão da sua soberania, da sua possibilidade de desenvolvimento no curto e médio prazo, a simplesmente se subordinar, primeiro, a essa ideologia neoliberal, né, de Estado mínimo, de que o setor público seria o responsável pelas mazelas do país, e, por um outro lado, ao ceder aos interesses, né, que não correspondem aos interesses nacionais do povo brasileiro, inclusive das indústrias brasileiras, né, dos bancos brasileiros, do comércio, da infraestrutura de transporte, de tudo aquilo das cadeias produtivas, de tudo aquilo que constrói ou deveria construir uma nação que se pretende soberana, autônoma e principalmente uma nação que possa garantir à sua população um presente e um futuro com desenvolvimento, com progresso, com saúde, com cultura, com uma elevada educação, com investimento em pesquisa, ciência e tecnologia, que possa romper os gargalos históricos que estrangulam o desenvolvimento nacional. E aí me vem a equipe econômica do governo e vai falar: vamos acabar com uma série de apoios, de incentivos fiscais. E eu queria listar aqui algumas das áreas, né? São muitas. A primeira delas é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores. Essas áreas estratégicas, tecnológicas, que envolvem transmissão de energia, produção de energia, que envolvem inovações em qualquer escala, elas são fundamentais para qualquer país. Eu não vou entrar aqui especificamente em cada um dos setores, explicando o que isso significa. Nós podemos fazer um outro vídeo listando a importância estratégica desses setores. A outra, eu acho que o próprio nome mostra que é o regime especial tributário para a indústria da defesa, né? O Brasil abriu mão de um projeto de construção da defesa nacional. As Forças Armadas no país estão totalmente sucateadas. Muitos daqueles que dizem representar as Forças Armadas parecem mais preocupados com seus soldos, com seus salários, do que com uma efetiva estruturação, modernização da indústria da defesa, da possibilidade de proteger o nosso território nacional, a soberania, né? O Exército, a Marinha, a Aeronáutica perde uma oportunidade grande nesse momento, apesar das amarras constitucionais, mas já que muitos dos seus membros têm se manifestado, as áreas mais progressistas dessas forças também deveriam opinar um pouco, né? Porque o que nós vemos são forças armadas, ou pelo menos aqueles que dizem representá-la, com discursos se voltando, na verdade, contra o seu próprio povo, quando, na verdade, a sua missão constitucional é a defesa do nosso povo e da integridade territorial, política, econômica do nosso país. Outra questão aqui, um outro setor, é os benefícios aos aerogeradores, tecnologia de geração de energia eólica, né, que, como eu disse no começo do vídeo, pode contribuir pela construção de novas matrizes energéticas que dependam menos dos combustíveis fósseis, o que reduz poluição, o que reduz detritos, rejeitos,
etc. Então também é uma perda grande. Essa aqui é absurda. Os benefícios para cadeira de rodas e aparelhos assistivos, né? Quer dizer, eu desde a minha infância eu me recordo de campanhas de arrecadação de alimentos, de tampinhas, de lacres, de garrafas, de latas de alumínio, as próprias latas. Então, volta e meia você tem campanhas de arrecadação, né, de cadeiras de roda, o que intuitivamente me diz que não é um produto de fácil acesso, né, ou que todo mundo possa tê-lo com tranquilidade, não é um produto acessível. E a crueldade disso, você retirar o subsídio para cadeira de rodas e aparelhos assistivos, né, que são aqueles que possibilitam o auxílio para determinados tipos de deficiência, outras deficiências, auditiva, visual, etc. Isso está no nível da crueldade nua e crua. Não há argumento que possa me convencer que você retirar incentivos fiscais para esse tipo de produto vai salvar a economia nacional. É um discurso mentiroso e que mostra uma crueldade sem limites, né, daqueles que colocam o Deus dinheiro acima da condição humana, do bem-estar humano. E aqui eu posso listar alguns outros, tá? Aqui, benefícios para equipamentos para uso médico, hospitalar, clínico, laboratorial. Como assim? Em meio à mais grave crise sanitária, que é a pandemia que nós enfrentamos, o governo vai tirar os incentivos fiscais para produtos, equipamento médico, equipamento hospitalar, clínico, laboratório. A gente já não tem nada. O Brasil teve que importar máscara, porque a indústria foi tão pulverizada, foi tão sucateada, humilhada, esmagada por essa ideologia que prega, né, a subserviência aos interesses estrangeiros. A indústria nacional foi dizimada a ponto de não conseguir produzir máscara suficiente, né? O problema dos respiradores, dos insumos médicos, e o pouco que se tem de incentivo fiscal para esse setor vai ser retirado. Esse é o governo patriótico, nacionalista, que se preocupa com o seu povo? Não me parece. Gás natural liquefeito. O gás liquefeito do petróleo ou gás liquefeito? Gás de cozinha, gás para as indústrias, gás para os aquecedores, gás, energia para mover da cozinha à indústria. Está indo embora. O benefício para a indústria cinematográfica de radiodifusão, isso está bem antenado com a lógica desse governo, que é um governo que não gosta de cultura, não gosta daquilo que ele não entende ou não quer entender, ou que não está dentro das regrinhas que ele acredita que o mundo deve seguir. Só que o mundo é diverso. Então, o cinema nacional, a radiodifusão, são instrumentos importantes da difusão da cultura nacional, inclusive. Eu admito que eu tenho uma crítica pesada aí em relação a muitos setores, no sentido de dar pouco espaço para as produções nacionais, né? Seja nas radiotransmissões, no próprio cinema nacional, né? Mas isso o Brasil vinha aí, alguns anos atrás, com desenvolvimento aí de filmes muito interessantes, né? Para todos os gostos, né? Não dá para falar que era um segmento, você tinha filmes, desde filmes religiosos, até filmes com violência, ação, outros tratando de culturas regionais. Isso, a diversidade, era o que vinha acontecendo, o que é importante.
O gosto das pessoas é que vai definir se esses filmes vão ter sucesso ou não. Agora, você não subsidiar, não é nem subsídio, não incentivar essas áreas é um prejuízo muito grande. Essa eu acho linda, essa para mim é emblemática, tá? Assim, tanto quanto a questão das cadeiras de roda, mas é o benefício para livros. Sim, livros. Os livros que no país já são extremamente caros, um país que infelizmente ainda tem uma cultura muito pequena de leitura, lê muito pouco, tem poucas bibliotecas, tem pouco acesso à leitura, e o governo quer tirar o subsídio aos livros. Ignorância em massa, essa é a intenção? Justificando que livros são produtos da elite, são produtos de luxo. Produto da elite só se faz grandes fortunas, que não são taxadas, ou que tem uma taxação pífia, ridícula, ínfima, perto de muitos outros países no mundo. E eu não estou falando de países de características socialistas, revolucionárias, não. Eu estou falando de países capitalistas, centrais, que taxam as grandes fortunas, sim, várias vezes a mais do que o Brasil ousa fazer. E aí vão taxar livros alegando que é produto de elite. É isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Não vamos deixar as pessoas lerem. Não é isso? Manter as pessoas na ignorância, sem acesso às conquistas da humanidade. É para isso. É para isso. Benefícios para medicamentos também. Indústria petroquímica, produtos químicos e farmacêuticos, universidade para todos, desenvolvimento de infraestrutura, benefícios para termoelétricas, benefícios para transporte escolar, trem de alta velocidade, evento esportivo, cultural e científico, Academia Brasileira de Letras, Associação Brasileira de Imprensa e Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Todos esses setores, essas áreas, essas instituições vão ser prejudicadas com a proposta do atual ministro do governo, ministro da Economia do governo. Não é ministro da Economia do Brasil. Porque com toda essa lista é impossível eu dizer que ele serve ao Estado brasileiro e ao povo brasileiro. Fica aí a reflexão para vocês pensarem por si mesmos. Mais uma vez, se inscrevam no canal, curtam as postagens, compartilhem as postagens, principalmente façam seu comentário para que possamos tornar esse debate cada vez mais rico. Um grande abraço e lembrando sempre que é preciso coragem. É preciso coragem para mudar as coisas. E a primeira coragem é de pensar, se questionar e refletir. Um grande abraço.